Olá, meu nome é Eric Miranda e essa é a Psicanálise em 5 minutos. Hoje abordaremos o tema identificação. Podemos dizer que um sujeito se identifica com alguém ou alguma coisa quando ele se confunde com esse alguém ou essa coisa. Quando ele vai até o outro para assimilá-lo e assimilar-se a ele, até tornar-se idêntico. O melhor exemplo é o mimetismo. Um animal como o camaleão se torna semelhante ao seu meio ambiente. Para escapar dos predadores, ele se confunde, isto é, identifica-se com as rochas ou vegetais que o cercam. Identificar-se é um movimento ativo de um sujeito que quer absorver através de um vínculo afetivo, sexual ou contágio psíquico as características, até tornar-se idêntico ao outro, diferente de si próprio. A palavra outro não quer dizer a pessoa exterior do outro, mas a representação psíquica inconsciente desse outro. Vamos tomar o caso simples de um filho que se identifica com o pai. Ele pode fazê-lo de duas maneiras. A primeira é uma vontade consciente de ser como o pai, baseada na admiração. É o caso do menino de 7 anos que sonha ser tão forte quanto o pai e faz tudo para imitá-lo. É também a atitude dos fãs que tentam assemelhar-se ao seu ídolo, falando, vestindo-se ou penteando-se como ele. Entretanto, há uma segunda maneira de identificar-se com o outro, na qual o processo é inconsciente. Sem dúvida estamos no mesmo movimento ativo de ir em direção ao outro para assimilá-lo e deixar-se assimilar por ele. Mas trata-se de um desejo irrefletido de um sujeito de apropriar-se dos sentimentos e fantasias inconscientes do outro. Sem dúvida, ficou compreendido que falar da identificação de uma pessoa com outra equivale simplesmente a falar do amor. Pois só posso me identificar com o outro se esse outro for o meu eleito. Ou, com mais precisão, identificar-me com o outro, assimilá-lo e deixar-me assimilar por ele é exatamente amá-lo. A identificação é a palavra que nomeia o processo do amor. Mas a identificação designa também um processo tão essencial quanto o do amor, isto é, o processo de formação do eu. Agora vamos às categorias freudianas. A primeira identificação total do eu com o objeto é essencialmente mítica. Uma alegoria fundamental onde os filhos devorarão o pai mítico, absorvendo sua libido até que ele próprio se torne pai. Na segunda categoria, a identificação é parcial do eu com o objeto, conforme o aspecto que este objeto possa assumir, como um traço do objeto que foi desejado, amado e perdido, como um sorriso feminino parecido com o de seus amantes, uma imagem global, onde o melancólico se identifica com a imagem do objeto perdido. Imaginem um menino que possui um apego intenso por seu gato, e quando o animal de estimação morre, começa a adotar um comportamento felino. Uma imagem parcial, onde o histérico se foca apenas no ponto genital, em detrimento do restante da imagem da pessoa, ou, de forma inversa, identifica-se com a imagem de conjunto da pessoa, mas desprovida de sexo, e, finalmente, com uma emoção, onde o histérico não apenas se identifica com a imagem local do objeto, mas também com a emoção do orgasmo fantasiado. Nas categorias lacanianas, a identificação pode ser simbólica do sujeito com um significante. Mas o que vem a ser um significante? É um conjunto de fatos involuntários que se reproduzem e se repetem com insistência ao longo da vida. Exemplo disso pode ser um homem que, ao recordar dolorosamente seu passado, reconhece que seus 3 grandes amores possuem o mesmo timbre de voz. Enumera os momentos de sua vida, mas esquece de si mesmo. Surge então o sujeito do inconsciente. Outro tipo de identificação é imaginária, onde o eu narciso, representado por uma imagem refletida num espelho, se depara com um mundo externo que não se compõe de coisas e seres, mas de imagens pregnantes. Podemos citar a frase célebre: "Eu amo a mim mesmo como amo o meu sexo". E, finalmente, a identificação fantasística do sujeito com o objeto, onde um complexo psíquico chamado fantasia inconsciente nasce da interação do sujeito do inconsciente e o objeto, caracterizado aqui como uma emoção sexual,
com que o eu histérico se identifica pode manifestar-se tanto através de palavras quanto uma forma de agir. Eis o caso de um menino, sujeito a acessos frequentes de cólera, tomado por grande excitação motora e capaz de destruir o primeiro objeto ao seu alcance. Bem, ficamos por aqui com o conceito de identificação. Bons estudos e gratidão por sua atenção.